síndrome reprodutiva e respiratória é uma doença relativamente nova nos suínos. Foi detectada primeiramente nos Estados Unidos em 1985 e em 1990 no continente europeu. É causada pelo PRRS vírus, o qual foi incluído em uma nova família de vírus, Arteria viridae. A etiologia desse vírus, ela é o vírus PRRS, tem uma cadeia única de RNA e a classificação dela é uma espécie nova aí, espécie Nidoviralis, família Arterioviridae, tipo arteriovírus. A PRRS é uma enfermidade que pode causar abortos próximos ao parto, partos prematuros, mumificação do feto, leitões fracos, natimorfos e infertilidade e sinais respiratórios em diversas faixas etárias. Sendo endêmica, persiste por muito tempo em uma população em vários países. No Brasil, não há evidência da existência da doença. Portanto, devem ser empenhados esforços para evitar a sua introdução no nosso país. Principalmente através da importação de animais, o impacto econômico da PRRS inclui perda por aumento da mortalidade e baixa performance reprodutiva, tendo um agravamento dos sintomas de outras doenças, elevados gastos com vacinas, medicação, custo com diagnósticos e monitoriais. As perdas econômicas podem variar de 250 a 300 dólares por fêmea do plantel reprodutor. A doença consta na lista da OIE, sendo por esta razão classificada como enfermidade de notificação obrigatória. Falar um pouco sobre os sinais clínicos da síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos. A infecção por PRRSV pode causar falhas reprodutivas importantes como partos prematuros, leitões natimortos ou mumificados, leitões débeis positivos, onde 50% morrem logo após o nascimento e retorno ao cio demorado. Para além da incapacidade reprodutora, as cólicas podem manifestar anorexia, febre, letargia, pneumonia, agaláxia, descoloração avermelhada, azul dos ouvidos e vulva, edema subcutâneo e nos membros traseiros, em casos raros até a morte. Os recém-nascidos podem apresentar diversos sinais clínicos. Os mais característicos são dispneia, taquipneia e morte. Porcos em fase de engorda e recria, a infecção por PRRSV isolada é muitas vezes subclínica. No entanto, é indiretamente responsável por enormes prejuízos econômicos em unidade de engorda, por ser um dos agentes primários do multifatorial complexo respiratório suíno, o CRS. Se existirem sinais clínicos, são maioritariamente respiratórios, como febre, espirros, hiperpneia, dispneia, tosse, pneumonia, letargia, edema periocular, descarga oculonasal. O PRRSV interage com outros agentes patogênicos e causa graves sintomas respiratórios em porcos de recria e engorda. O diagnóstico de infecção por PRRSV, os métodos usados para diagnosticar a presença de infecção são os seguintes: serologia, isolamento do vírus, PCR e sequência de nucleotídeos ou aminoácidos. O controle nos porcos de engorda ou recria, bem como nas reprodutoras, as seguintes abordagens revelaram-se eficazes. Temos o diagnóstico da infecção por PRRS vírus. Os métodos usados para diagnosticar a presença da infecção para PRRSV são os seguintes: serologia, isolamento do vírus, RT-PCR e sequência de nucleotídeos ou aminoácidos. O controle do PRRS em diferentes explorações, nos porcos de engorda ou recria, bem como nas reprodutoras, as seguintes abordagens revelam ser eficazes: a vacinação, está disponível uma vacina viva para vacinar todos os efetivos, ver vacina para mais informações, tudo mais, estratégias de manejo. Como sempre, as práticas do manejo utilizadas desempenham um papel fundamental. As nulíparas, que entram na unidade de cobrição, devem ser aclimatizadas. Os princípios de manejo all-in, all-out e do fluxo unidirecional de animais devem ser cumpridos durante as fases de engorda. A circovirose é uma doença que ataca o sistema imunológico dos leitões e facilita a entrada de outras enfermidades.
ela tem uma taxa significativa de mortalidade. Em 2006, na Europa, ela causou muito prejuízo, cerca de 600 milhões de euros. E ela foi diagnosticada pela primeira vez no Canadá em 1990. A doença não é uma zoonose. Ela não é transmitida para o ser humano. Ela é uma doença imunossupressora que ataca apenas os suínos. Não existe risco nenhum para o ser humano, nem no contato contato com o suíno e nem com o consumo da carne. Para a prevenção da doença, é necessário medidas de biossegurança, evitar o estresse, evitar o contato de suíno com suíno, ter uma boa higiene e uma boa nutrição, um bom manejo. Não existe um tratamento para a circovirose. Os tratamentos são feitos para combater as infecções secundárias. A vacinação das matrizes confere a imunidade aos leitões via o colostro. As marrãs devem ser imunizadas antes do acasalamento ou inseminação, com dose de reforço no primeiro parto a cada aparição. Recomendação também é válida para as matrizes. A doença ela é causada por um vírus, o circovírus suíno, o PCV tipo 2 da família Circoviridae. É um dos menores organismos que acometem animais domésticos no mundo. Ele é altamente contagioso e resistente ao ambiente e praticamente imune à maioria dos desinfetantes convencionais. No Brasil, o primeiro diagnóstico foi feito em 2000 em Santa Catarina.